falar agora sobre eleições, mas não eleições brasileiras. Vamos falar sobre as eleições para o Parlamento Italiano. A nossa entrevistada é Renata Bueno, candidata ao Parlamento Italiano. Está com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um prazer falar com vocês, com Maringá e toda a região. Bom, a senhora que é ítalo-brasileira foi a primeira pessoa nascida no Brasil a ser eleita para a Câmara dos Deputados da Itália, né? E agora concorre novamente a uma vaga no parlamento. Explica para a gente como funciona o parlamento na Itália e por que pessoas nascidas em outro país podem concorrer a vagas no parlamento. Isso, dizer ítalo-brasileiro significa quem é brasileiro que tem a dupla cidadania, né? Brasileira e italiana. Quem conseguiu fazer o reconhecimento da cidadania e tem o passaporte italiano. Todas essas pessoas têm direito ao voto, então não é só ter o passaporte, ser um cidadão europeu, mas tem também o dever de votar. E a Itália é o único parlamento no mundo que elege deputados e senadores com funções idênticas aos deputados do próprio território, para poder representar esses italianos que vivem espalhados pelo mundo, né, que somos nós no caso. Então, o meu colégio eleitoral, que é aqui a América do Sul, nós temos vários candidatos que concorrem entre Brasil, Argentina, Uruguai, até Venezuela, e fui, né, então, deputada em 2013, fui a primeira pessoa nascida no Brasil eleita para esse cargo, e agora concorro novamente à reeleição, e porque, enfim, sendo a primeira do Brasil, sendo sempre a mais votada aqui no Brasil, e sendo aqui do Paraná, né, minha família é de Campo Mourão, região de Maringá, então a gente está sempre muito atento a conversar com os eleitores que estão aqui, começando de casa, né, aqui no Paraná e também com todo o Brasil. E então nós temos deputados eleitos que vão até o parlamento em Roma, são deputados e senadores como todos os demais, como eu já falei, e, obviamente, representam os interesses desses italianos que estão aqui. Tem vários anseios, né, diferentes, que podem trazer aí bandeiras como serviços consulares, como intercâmbio com as universidades, como oportunidades de trabalho. A Itália está com muita oportunidade de empresas agora, com financiamentos vindo da União Europeia, nesse período pós-pandemia. Então, são vários os motivos pelos quais a gente representa e pede o voto nesse momento. Os brasileiros com dupla cidadania, com cidadania italiana, também podem votar? Exatamente, são esses os eleitores. Então, todo mundo que é brasileiro, que tem a cidadania italiana, né, o passaporte italiano, vai receber em casa, já a partir da semana que vem, do dia 5, essa cédula. Então, ela vem pelo correio. É muito importante, Luciano, a gente chame a atenção das pessoas para votar, porque muita gente acaba votando, acha burocrático ou dá preguiça, e é fundamental essa participação, né? A Itália já dá a oportunidade da gente ter o passaporte, da gente ser cidadão italiano, então vamos pensar que vamos exercer também esse direito para realmente ser um cidadão, mostrar para a Itália que a gente tem interesse, né, participar em ser cidadãos italianos ativos. Então é bem importante essa votação, escolher o parlamentar, né, a chance de ter alguém daqui, como é o caso, que sou candidata a deputada, então não é legal, é importante realmente que a gente faça esse voto. Bom, e quais são as suas propostas? Nós temos várias frentes, né? Como eu já fui deputada, nós trabalhamos em várias frentes. Uma delas foi sempre ligado à universidade, porque essa é a minha história. Eu, estudante do Brasil, fui para a Itália, então trabalhei bastante nessa questão do acordo entre as universidades, de oportunidade de curso para os brasileiros irem até lá, no reconhecimento de títulos. Então, esse é o setor educacional. Tem também o setor empresarial, aonde a gente vai buscar, dentro de todo esse recurso que a União Europeia está disponibilizando hoje para a Itália, porque a Itália foi o país mais atingido na pandemia, agora passa por uma série de projetos de recuperação econômica, oferecer também para os ítalo-descendentes aqui do Brasil essa oportunidade de estar também investindo ou fazendo um tipo de ponte empresarial de negócios em Brasil e Itália. Além, como eu disse, também essa questão dos serviços consulares, que é uma demanda muito alta na questão de agendamento de passaporte ou qualquer outro serviço que possa ser necessário para os cidadãos italianos que estão aqui. Então,
bandeiras importantes e que a gente tem, como eu falei, todo um trabalho concreto já realizado. Só para você ter uma ideia, eu levei do Brasil para a Itália a lei de incentivo à cultura, que já existia no Brasil, funciona muito bem, e em Itália, com uma série, né, 70% do patrimônio cultural do mundo que está na Itália, a gente precisava dar mais chances, né, de fundos e financeiros. Então, as empresas hoje podem financiar reformas de bens públicos, inclusive foi com base nessa nossa lei que o próprio Coliseu, tão famoso, esse monumento no mundo todo, foi reformado. Então, são oportunidades interessantes de fazer esse intercâmbio legislativo entre Brasil e Itália e trazer também atividades culturais italianas sempre aqui para o território brasileiro. Existe uma estimativa de quantos italianos vivem aqui no Paraná, no Brasil, e descendentes com cidadania? Com cidadania, sim. De descendentes, a gente tem mais de 30 milhões no Brasil, né? Muita gente. É mais da metade de uma Itália, né? Que tenha sangue. E como a gente fala, é um direito constitucional. A Itália diz que todos aqueles que nascem de sangue italiano é italiano, né? Então, quem tem a cidadania é um outro processo que a gente precisa levar e informar pelos documentos que você realmente tem essa descendência de sangue, aí você passa a ser um italiano registrado e recebe, então, o direito ao voto. Aqui no Paraná, a gente tem em torno de 40 mil eleitores, que seriam em torno de uns 50 mil cidadãos, né? Porque criança não vota, aí tem outros cortes, mas a realidade é que nós temos aqui no Paraná em torno de 40 mil votos, que é muito voto, né? Por isso que é importante, como eu já insisti um pouco, que as pessoas realmente votem, né? Todo mundo recebe em casa, às vezes a cédula do pai, da mãe, dos filhos, às vezes chegam a receber 5, 6, 7 cédulas. Falem com os familiares para que a gente tenha essa participação maciça. E está aumentando o interesse de descendentes pela cidadania, a procura pela cidadania italiana? Sim, isso muito, né? Eu, inclusive, presido o Instituto Cidadania Italiana, que quando fui deputada no Parlamento Italiano, nós criamos o Instituto justamente para dar suporte às pessoas que tantas, milhares, me procuravam pedindo informações e pedindo ajuda. Os consulados italianos no Brasil não dão conta, né, de atender todo mundo. Então, a gente fundou o Instituto, que funciona muito bem até hoje, e justamente para dar esse tipo de suporte, onde milhares de pessoas procuram fazer esse reconhecimento da cidadania italiana, porque você se transforma num cidadão europeu, então os jovens de hoje vão ter oportunidade de morar na Europa como cidadão europeu, vão poder trabalhar, vão poder estudar, então são inúmeras as oportunidades, sem dizer dessa reconquista, né, da história familiar, que é muito bonita. Jovens com mais de 18 anos, a partir dos 18 anos, têm mais dificuldade para conseguir a cidadania italiana ou não há nenhuma limitação de idade? Não há limitação de idade. O que acontece é que quando o pai, por exemplo, o pai e a mãe pedem a cidadania italiana, eles podem já inserir junto o filho menor. Quando o filho é maior de 18 anos, ele precisa ser um requerente. Então, ele pode pedir a cidadania, mas vai ser por ele diretamente e não mais pelo pai e pela mãe. Mas todo mundo que é sangue de sangue, sem limite de gerações, vai ter o direito à sua cidadania italiana. E não há necessidade de que ele viva pelo menos um ano na Itália para pedir a cidadania italiana após os 18 anos? Não existe essa necessidade. Isso é para quem foi naturalizado, mas aí é outro processo bem mais técnico, né, que não é o caso de quem tem a cidadania por sangue, como é o caso aí da grande maioria dos brasileiros descendentes de italiano. Uhum. Bom, e quando serão as eleições? Então, a partir já do dia 5 de setembro já começam a chegar cédulas, né, em casa, ou seja, já semana que vem, todo mundo que tem a cidadania fica atento que está recebendo em casa esse grande envelope do consulado com toda a documentação dentro. Então, vai ter uma cédula para a Câmara dos Deputados e uma cédula para o Senado, além de outras folhas informativas, né. É importante estar atento a isso, porque o material, ele já vem selado, inclusive, para o retorno. Então, basta votar, segue ali as instruções conforme a folha informativa, fecha no mesmo envelope que já vai estar selado, coloca no correio que já vai direto para o consulado. Então, é muito simples, né, o voto. E dentro da cédula da Câmara, sempre lembrar que precisa marcar
um X no símbolo, escrever o nome do candidato do lado. É bem importante entender esse tipo de votação para que não venha anulado também o voto, sabe? E aí, a partir do dia 5, tem até mais ou menos o dia 15 para poder colocar no correio de volta essas cédulas para que chegue a tempo nos consulados da contagem dos votos. E a senhora está concorrendo com muitos candidatos? São bastante. Aqui eu sou do Brasil, né? Aliás, eu sou a única mulher, Luciano, veja que interessante. De todo o Brasil e Argentina, né? De todos os candidatos, nós devemos ter em torno de 30 candidatos para cadeira de deputado, né? Na América do Sul. Então, eu sou candidata, sou a única mulher entre Brasil e Argentina, e sou também uma das poucas que já teve mandato, né? Então, desses 30, são poucos os que já foram deputados, e aqui do sul do Brasil, do Paraná, enfim, é uma campanha bastante forte, porque é onde a comunidade italiana é muito ativa, a gente tem muito descendente italiano, e sou a única candidata daqui. Tá certo. Bom, e quantas vagas são mesmo no parlamento para representantes de italianos que vivem fora da Itália? Fora da Itália, são 12 no total, entre senadores e deputados, mas aqui na América do Sul, que é o nosso colégio, são só 2 cadeiras para a Câmara dos Deputados e uma para o Senado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma boa sorte na campanha. Eu que agradeço, Luciano, um abraço a todos os italianos aí de Maringá, da nossa região. Nós conversamos com a candidata ao parlamento italiano, Renata Bueno, que nos falou sobre as eleições para o parlamento italiano. Agora, 13h53.